No programa de hoje, vou conversar com o vereador Maurício Brinquinho. A pauta do programa de hoje é a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Qual será a opinião do vereador? Está começando o programa Ordem do Dia. Por gentileza, eu gostaria de saber como é formado o orçamento no nosso município. Uma das atribuições do Poder Legislativo é discutir e votar as leis orçamentárias elaboradas e encaminhadas pelo Executivo. Por isso, a Câmara de Guarulhos analisa, propõe emendas, aprova ou rejeita a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Orçamento Anual e o Plano Plurianual enviado pela Prefeitura. O Plano Plurianual, ou PPA, é a ferramenta de planejamento estratégico do município, que define as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública para as despesas de capital e de programas de duração continuada. O PPA abrange um período de 4 anos e, por ser o documento de planejamento de médio prazo, aparece como estrutura básica para as demais peças orçamentárias. Já a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou LDO, estabelece as metas e prioridades da administração pública para o ano seguinte de sua discussão. Ela orienta a elaboração do orçamento anual do município, mantendo-o em sintonia com as diretrizes, objetivos e metas do PPA em vigência e ainda dispõe sobre mudanças na legislação tributária. Com o PPA e a LDO definidos, o município elabora então um orçamento para cada ano. É essa lei que vai prever as receitas que o governo espera arrecadar e fixar as despesas a serem feitas com esses recursos. O orçamento anual busca concretizar as diretrizes, os objetivos e as metas do PPA de acordo com as metas e prioridades estabelecidas pela LDO. O PPA, a LDO e o orçamento anual estão previstos tanto na Constituição Federal quanto na Lei Orgânica Municipal de Guarulhos. Todas essas peças orçamentárias foram regulamentadas principalmente pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que também prevê a realização de audiências públicas para que a população participe ativamente da elaboração do orçamento. Se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! Muito obrigado pela sua audiência. Está começando mais uma edição do programa Ordem do Dia, pela TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O nosso convidado de hoje aceitou o nosso convite. Desde já agradecemos a assessoria de imprensa do vereador em aceitar discutir essa pauta de vital importância para a sociedade. Vereador, reforma da Previdência. Temos ambiente em Brasília para discutir um assunto tão importante? Antes de mais nada, Geraldo, muito obrigado pelo convite. Obrigado a você. Agradeço. A gente tem poucos espaços aqui em Guarulhos para a gente poder passar todas as situações para a população e isso aqui é muito importante para todos nós. E agradeço também a todos aqueles que estão nos assistindo. Olha, não tem espaço, não tem ambiente hoje para a reforma, nem trabalhista, muito menos a reforma previdenciária, né? Uhum. Primeiro que as pessoas que estão lá gozam de confiança do povo inteiro do Brasil, né? Hoje, infelizmente, com o tanto de problemas que aconteceu nos últimos dias, nos últimos meses, o povo brasileiro está desacreditado dos políticos. Não que não existam políticos bons, é lógico que existe, né? Todo lugar tem gente boa, gente ruim, mas a credibilidade, a falta de credibilidade tem maior ganho na mídia maior, né? Na grande mídia, que só mostram esse tipo de coisa. Não mostram, às vezes, aqueles bons, o político que faz um bom trabalho, né? E essa reforma da Previdência, a principal ponto que o presidente hoje, em exercício, esse presidente golpista, o Temer, diz que é por causa do desmonte da Previdência, que a Previdência não tem condições financeiras de se manter da forma que está. E, ao mesmo tempo, ele pega lá para o Itaú, pega para o Bradesco, pega para a própria Globo e ele dá anistia de bilhões que eles estão devendo para a Previdência. Então, ele tira a culpa de empresas grandes, de realmente, da onde estão devendo bastante, e coloca a culpa no trabalhador.
sendo que o trabalhador é o único que está contribuindo ainda com a Previdência. Essa culpa não é do trabalhador, a gente não pode pagar por um erro que não é nosso. Agora, esse tipo de assunto, ele vem sendo discutido com a sociedade de uma maneira bem ampla. Eu te pergunto, por que não há um consenso, me corrija se eu estiver errado, entre as centrais sindicais? Porque todas as vezes que se discute a reforma da Previdência, há sempre alguém discordando de um ponto que já foi discutido lá atrás. Eu ouvi um dia desse o Paulinho da Força discutindo, dando uma entrevista, e o repórter perguntou por que na reunião das centrais ele tinha uma opinião diferente e naquele momento ele discordou, como por exemplo, o governo tem um pensamento da aposentadoria. Se você contribuiu 15 anos, por exemplo, você pode se aposentar se você já tiver mais de 60 anos. Né? E aí, esse ponto, tem algumas centrais, alguns membros de algumas centrais que concordam, outros discordam. Eu te pergunto, talvez aí não seja a maior fragilidade? Agora, você falou bem, viu, Geraldo? Alguns membros de algumas centrais, às vezes, concordam. Na verdade, o projeto como ele está aí, você não pode aprovar ele em nada. A gente não pode colocar emendas. Qual que foi a maior discussão que nós tivemos junto à Central Única dos Trabalhadores, junto ao Partido dos Trabalhadores e na maioria das pessoas de todas as centrais. Não tem como você fazer puxadinho nessa lei. Essa reforma ela não presta em nada. Reforma, quando você pensa em reforma, você pensa em melhorar alguma coisa. Se você vai fazer uma reforma na sua casa, você pensa que sua casa vai melhorar. Sim. Né? Você nunca vai fazer uma reforma da sua casa para piorar a situação. Então, você está lá reformando seu banheiro, você tira a privada e fica sem privada. Não, você vai fazer reformas para melhorar. Vai pôr um chuveiro melhor, vai pôr, de repente, uma banheira, alguma coisa para melhorar, para te dar mais conforto. Já essa reforma da Previdência, ela não tem nenhum ponto bom. A gente não consegue pensar em emendas. Não existe emendas para poder fazer essa reforma. Por isso tem toda essa discussão. E aí eu acho que algumas pessoas, por exemplo, no caso do Paulinho, como ele também está ligado lá diretamente na Câmara dos Deputados, ele acaba se confundindo um pouco. Para mim é confusão, né? Porque assim, só existem dois lados hoje nessa discussão. O lado dos trabalhadores e o lado dos empresários, assim como é a vida e sempre foi. Porque nós estamos numa luta de classes clara, né? De um lado os trabalhadores, de outro lado o empresariado. E o empresariado está correndo na nossa frente. Nós tivemos vários e vários anos de conquista dos trabalhadores. Nós temos, tanto foi as conquistas dos trabalhadores, que nós tivemos na maior crise do mundo, que foi a crise dos Estados Unidos, o Brasil, quando o Lula falava que ia ser uma marola, todo mundo brincou, deu risada, falou que o presidente está louco, mas nós passamos pela crise comprando carro zero, nós passamos pela crise viajando de avião, nós passamos pela crise tendo mais empregos, né, com carteira assinada, nós passamos pela crise comprando mais eletrodomésticos, porque o investimento foi direto, foi retirado dos impostos para que, principalmente do IPI, para que o dinheiro do trabalhador continuasse circulando dentro do país. E agora eles estão fazendo o contrário, estão tirando empregos, estão terceirizando, não estão formando emprego. Quando fala que terceirizar é criar empregos, é mentira, é uma mentira deslavada. Porque quando você terceiriza, você está tirando um trabalhador registrado, está colocando outro trabalhador e que não vai ter os mesmos direitos, né? E o trabalhador que é terceirizado, ele não tem uma garantia de emprego. De 6 em 6 meses ele vai ter que trocar, porque a própria empresa que está terceirizando, ela não vai querer ficar com esse trabalhador mais de 6 meses. Então você está tirando o poder de compra do trabalhador. Você está tirando, e o trabalhador já com medo, começa, o pouquinho que tem vai guardar no colchão. E a gente não tem investimento no próprio país para que a economia cresça. A economia não cresce, desemprego aumenta, tem menos pessoas contribuindo com a Previdência e aí eles começam a falar que a Previdência está em crise. Mas não, a crise da Previdência está na mão dos grandes bancos do país, da grande mídia que sonegou durante muitos e muitos anos e que agora teve esse perdão da dívida aí por esse presidente golpista que é o Michel Temer. Estou conversando com o vereador Maurício Branquinho, do PT. A reforma trabalhista, ela pega a carona com a reforma da Previdência. Eu lembro que a Força Sindical em Guarulhos, através dos sindicatos metalúrgicos, o presidente Pereira falava, ele era a favor da terceirização e tinha alguns membros da diretoria em São Paulo era contra, ou seja, que houve um embate
Eu até hoje não sei de que lado está o Pereira e de que lado está o resto da diretoria. Mas aí é uma outra história, não é da minha conta isso. Eu te pergunto, mais uma vez em cima dessa divergência, o governo acompanhando essa diferença de pensamento, ele não chega a dar risada, mas peraí, se lá eles não se entendem, por que aqui eu tenho que concordar com eles? Não passa na cabeça da base do governo isso, não? Ou é só no meu pensamento? Na verdade, Geraldo, o problema é que a gente tem pouco espaço como esse que você está aqui disponibilizando para a gente poder alcançar mais e mais o cidadão e explicar melhor. Nós todos, sindicalistas em geral, éramos a favor de colocar regras na terceirização. Mas na terceirização que já existia. Sim. Não de terceirizar qualquer tipo, principalmente a área fundamental da empresa, a sua categoria principal, a gente não pode terceirizar. Né? Isso, inclusive, é perigoso, porque aí você começa... O funcionário, o trabalhador, não tem tempo para ele poder se especializar na própria área dele. Ter o conhecimento, né? Porque aí você precisa fazer especialização. Você pega um motorista, ele vai ter que saber, além de ser motorista, ele vai ter que se preocupar em ser pedreiro, em ser metalúrgico, porque ele não sabe o dia de amanhã. Ao contrário, ele não se capacitou. Ele não vai ter tempo para se capacitar. É o contrário. Então, a atividade fim de uma empresa não pode ser terceirizada. Agora, já haviam terceirizações das atividades que não eram inerentes diretamente à empresa. Por exemplo, tinha que fazer uma reforma na empresa, tinha que fazer uma segurança, portaria. Uma segurança. Então, você terceirizava. E não tinham regras claras. Nós queríamos que mudassem as regras, para que esses trabalhadores também tivessem maiores direitos. Você sabe que a cada 10 trabalhadores que sofrem acidente de trabalho, 9 são terceirizados. Você está vendo? Olha o dado importante que tem isso. Porque a terceirização, a empresa que faz a terceirização, ela não se preocupa com a segurança do trabalhador, ela não se preocupa com a saúde do trabalhador. A maioria dos companheiros que eram terceirizados e que conseguiram se afastar por motivo de doença, não voltaram a trabalhar. Também o índice é muito grande. Porque não tem um acompanhamento, não tem uma preocupação com a saúde, com a segurança do trabalhador. Não tem horário certo de almoço, não tem os mesmos direitos que uma empresa. Por exemplo, hoje o motorista tem direito à cesta básica gratuita, tem direito a convênio médico, tem direito ao convênio dentário, tem direito ao seu vale-refeição, tem direito a férias. Se terceirizar, ele não vai ter direito nenhum a isso, porque ele já não responde mais como motorista, ele responde como terceirizado. Né? E aí o sindicato que já conquistou tudo isso para o trabalhador, junto com a Força dos Trabalhadores, ele não pode repassar isso, porque é um outro sindicato que vai representar esses trabalhadores, porque eles são terceirizados. Então, o grande mote disso é o desmonte dos direitos dos trabalhadores. Né? A gente ouviu em vários momentos que, principalmente o PSDB, em alguns momentos deixou claro que o trabalhador no Brasil é muito caro. Que o trabalhador no Brasil tem muito direito e que se fosse em outros países não era assim, né? Mas em outros países você tem escravidão. Em muitos países você tem aí uma clara escravidão dos trabalhadores, né? E aqui eles estão querendo isso também. Agora, vereador, para a gente estar indo para o final do programa, o vereador Maurício Brinquinho, hoje essa discussão ela não mereceria ter sido discutido com maior eficácia junto à população, porque cada vez que eu converso com alguém a respeito da reforma da Previdência, a respeito da reforma trabalhista, cada vez que eu converso, eu imagino que a pessoa está com tantas dúvidas, assim como eu, você em casa também, porque ela não está clara para muita gente. Esta medida, ela não deveria ter sido evitada lá atrás? Com certeza, Geraldo. Eu acho que a gente poderia ter feito muita coisa que a gente não fez. Isso eu acho que é um dos maiores pecados que os trabalhadores fizeram, foi enquanto estava no poder, não tomou certas atitudes que deveriam ser tomadas. Agora, o que a gente espera de um presidente que não teve nenhum voto do cidadão? Ele teve voto com um projeto de governo como vice-presidente. Mas ele nunca foi votado para nada, como presidente, como, não sei... O PMDB nunca elegeu um presidente direto. Né? Ele não tem compromisso com a população. Eu não tenho coragem de tomar certas posições aqui sem consultar a população que me elegeu para vereador. Por quê? Porque eu tenho compromisso com eles, eu tenho uma obrigação com essa população, além da obrigação que eu tenho como guarulhense pela cidade
que eu também estou ajudando a progredir. Então, ele não tem compromisso nenhum com a população, não teve nenhum voto direto para ser presidente. Qual que é o... Ele não tem responsabilidade nenhuma. É por isso que ele está lá onde está, por isso que o golpe foi dado. Porque só uma pessoa que não teve o voto popular é que pode ter uma atitude como essa. O vereador Maurício Brinquinho, que preside o sindicato dos condutores. Guarulhos e região. Eu não vou falar a respeito da pauta, que vai ficar depois, mas eu queria que o senhor, em 1 minuto, falasse a sua avaliação desse primeiro semestre como vereador na Câmara Municipal de Guarulhos. Qual é a sua avaliação? De 1 a 10, que nota o senhor daria para o senhor? Para mim? Pô, mas é complicado. Eu prefiro que quem dê nota para mim sejam aqueles que me votaram. Então, qual a avaliação que você faz aqui da casa nesse primeiro semestre? Olha, eu acho que a gente está chegando perto de um 7. Não posso falar que está acima de 9, não. Porque, assim, tem muitos projetos importantes que não foram discutidos na casa. Outros que foram importantes, mas que foram atropelados. Isso não precisa ser dessa forma. Acho que independente de ser oposição ou ser situação, o nosso principal objetivo é a população de Guarulhos. Em alguns momentos, até projetos que a gente apontou alguns problemas eficazes que iam acontecer durante o projeto, que poderiam ter sido mudados antes da aprovação, foram atropelados só por motivo de ser oposição ou não ser oposição. Isso é ruim. Acho que a gente deve pensar primeiro na cidade e no cidadão guarulhense. Vereador, muito obrigado, hein? Muito obrigado você, Geraldo. Muito obrigado a todos que estão aqui nos ajudando aí por trás das câmeras. E muito obrigado a todos que nos assistem, porque esse é uma questão muito importante. Como eu disse no começo, a gente não tem mídia que leve essa informação para Guarulhos. E o que vocês estão fazendo está de parabéns. Obrigado. Obrigado à assessoria do vereador Maurício Brinquinho em atender o nosso convite. A você, deve participar também na nossa rede social. Tem o Facebook, nosso e-mail. Faça parte da nossa programação. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O nosso muito obrigado pela sua audiência.